Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre as fases do trabalho de parto. O trabalho de parto, ele é dividido em 3 fases. A fase latente, a fase ativa e o período expulsivo, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses períodos e quais as características desses períodos. A fase latente de trabalho de parto é aquele comecinho do trabalho de parto. É quando você começa a perceber algumas contrações dolorosas, quando você começa a entender de que, olha, pode estar chegando na hora. Então, como são essas contrações? Essas contrações, elas costumam ser mais curtinhas e elas costumam ser doloridas, sim, mas é um dolorido bem suportável, bem tranquilo e você começa a perceber que ela começa a ter um ritmo. Então você tá lá na sua casa ou você tá trabalhando e você começa a perceber que a barriga ficou dura e deu uma cólicazinha aqui no pé da barriga. E aí você vê que dali 1 hora vem outra, dali 40 minutos vem outra, dali meia hora vem outra. E aí você começa a perceber que o seu corpo tá mudando. Tá certo? Você começa a perceber, às vezes, que você percebe uma pressão mais embaixo, que você tem que ir mais vezes ao banheiro para fazer xixi. Às vezes você percebe até que você precisa ir no banheiro fazer cocô porque o seu intestino deu uma soltada, porque na hora que o útero começa a trabalhar, que começa a ter contrações, ele estimula o seu intestino a funcionar. Então, às vezes, você precisa ir ao banheiro para fazer cocô, por exemplo. E um outro sinal da fase latente, você pode perder um pouco do tampão mucoso, que é aquela gelatina, que é aquele catarro que fica ali no colo do seu útero. Então, assim, são contrações mais tranquilas, que começam a adquirir algum ritmo, tá certo? Pode perder um pouquinho do tampão mucoso ou não, tá? Mas você consegue fazer suas atividades em casa normal, você consegue dormir, você consegue comer e aí você consegue perceber que o seu corpo está mudando e que o seu trabalho de parto está chegando, tá bem? Essa fase latente, ela pode durar até alguns dias, tá? Até que realmente o seu corpo engrene e você comece a ter as contrações efetivas que a gente caracteriza de trabalho de parto na fase ativa. Essas contrações, elas podem dilatar o colo do útero? Sim, as contrações de fase latente, elas dilatam e modificam o colo do útero, tá? Diferente das contrações de treinamento que vocês viram no outro vídeo, tá bem? Então, o que ela vai fazer com o colo do seu útero? Ela vai começar a deixar ele mais molinho, vai começar a deixar ele mais curto, porque como é o colo do nosso útero? Ele é duro, tipo igual a ponta do nariz, e ele é longo. Então, a fase latente de trabalho de parto, essas contrações que acontecem, que já são doloridas, mas elas não são muito próximas e nem muito longas, elas acontecem para diminuir o tamanho do colo do seu útero e deixar ele mais molinho, para facilitar a abertura dele quando as contrações começarem a ser realmente vigorosas. Tá bem? A gente considera a fase latente de trabalho de parto até próximo aos 4, 5 centímetros. Por quê? Porque ela não tem uma evolução que a gente consegue registrar do tipo, eu vou dilatar 1 centímetro por hora, tá? Que é o esperado quando a gente tem uma fase ativa de trabalho de parto, por exemplo. Na fase latente, não. Tem mulheres que podem demorar muitas horas para dilatar 1 centímetro, tá? Já outras passam a ter contrações de verdade só depois que ela já tá com 4 centímetros e ela passou esse período de latência sem nem sentir contração. Então, o trabalho de parto, ele é muito individual de cada mulher. Por isso que é importante vocês ter atenção a todos aqueles sinais de alerta que vocês viram nos outros vídeos, prestar atenção na movimentação do seu bebê e aí começar a reconhecer como o seu corpo está se modificando. Então isso é sobre fase latente. Então, tem contrações, não são longas, são incômodas, porém não tem uma evolução da dilatação do colo muito rápida, é uma evolução que acontece de forma mais lentificada, tá bom? Mas é uma fase de preparo, é quando você começa a olhar para o seu corpo e ver que ele tá mudando, e aí você fala, nossa, se falta arrumar alguma coisa da malinha da maternidade eu vou arrumar, se falta eu avisar alguém eu preciso avisar, e se você ficar com alguma dúvida você pode procurar algum atendimento de saúde falando, olha, eu acho que tá começando
começando, mas pode estar muito no começo, mas eu vim aqui pra gente ter certeza de que tá tudo bem. Uma coisa importante é que nessa fase, como a gente não sabe quando ela termina, ela pode durar algum tempo, né, um pouco mais longo, o ideal é que você não avise as pessoas tão ansiosas da sua família, tá? Que vão ficar te ligando e perguntando se o seu bebê nasceu. Vocês já escutaram falar daquelas mulheres que falam que ficaram 3 dias em trabalho de parto? Quando elas falam isso, que ficaram 3 dias em trabalho de parto, elas consideraram essas contrações, que é a fase latente, que ela pode durar realmente muito tempo. Então, quando a gente considera trabalho de parto mesmo, é a fase ativa, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que são realmente contrações mais dolorosas. Essa fase latente, ela realmente pode ser mais longa, tá? Então, o ideal é que você não avise as pessoas muito ansiosas, porque elas podem durar algum tempo e quanto mais gente ansiosa perto de você, pior. Então, assim, avise quem vai ficar de acompanhante com você, que é uma pessoa mais tranquila. Até pode pedir para alguém da família ver esse vídeo, por exemplo. Pode pedir para o seu acompanhante ver esse vídeo, por exemplo, porque ele já vai ter alguma prévia do que esperar e de como vai ser esse trabalho de parto quando ele começar. O trabalho de parto, a fase latente, você não necessariamente precisa estar hospitalizada. Na verdade, você pode estar na sua casa, né? Adotando posições que você fique mais confortável, comendo o que te der vontade de comer, se mantendo muito hidratada, tomando banho quando as contrações começarem a ficar um pouco mais incômodas, toma um banho quente mais demorado, de meia hora, 40 minutos, tenta deitar, tenta descansar um pouco, pensa que é uma fase de preparo, né? Sabe quando você vai viajar, que você passa um período preparando a sua viagem, preparando a mala, preparando o que você vai comer, preparando a sua cabeça para como vai ser? Essa é a fase latente do seu trabalho de parto, é a fase de preparo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras famílias e se tiver alguma dúvida, pode nos acessar pelas nossas redes sociais.